1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Eu não vou pregar muito tempo, só até eu terminar. 1 Coríntios 2, 12. Quem escreveu foi o grande apóstolo Paulo. Imediatamente depois da mensagem, vamos estar orando para pessoas receberem o enchimento do Espírito Santo. Salvação é o maior presente que Deus dá à humanidade. O Espírito Santo é o maior dom que Deus dá a seus filhos. 1 Coríntios 2,12, Paulo escreve e diz: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha a terminologia, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ele quer que você saiba, você só tem como saber pelo Espírito. Fora isso, você tem ideias de homens, ideias do que o homem inventou. Mas através desse Espírito, a palavra se revela. E por revelação, você entende o que Ele deseja que você tenha. E eu quero usar como tópico, pregando por alguns minutos, o ministério do Espírito Santo para o crente. Ele não está indo até a sua vida só para habitar aí. Ele faz isso, mas Ele entra em seu coração, em sua vida, para ministrar para você. E Ele tem um número de coisas em mente. E eu espero, com a ajuda de Deus, poder mostrar isso para você. O ministério do Espírito Santo para o crente. Abaixe sua cabeça. Pai, estamos agradecidos pela presença que temos aproveitado aqui, estamos ainda aproveitando a sua presença agora. Somos indignos de nós mesmos e quão santo o Senhor é, quão digno o Senhor é e quão dependentes somos do Senhor, e o Senhor ainda assim nos satisfaz totalmente. Nossa porção é maior do que podemos imaginar ou conceber. Te agradecemos por esse privilégio e peço para que possamos ministrar hoje, que as pessoas sejam ungidas para receber, para ver, entender muito bem. Ó Deus, ajude que os homens não venham a ver essa carne frágil, mas que venham a ver Jesus. Me ajude a demonstrar Jesus. Pedimos tudo em nome do Mestre, todos dizem amém e amém. Existem muitas concepções erradas, totalmente distorcidas, ou ideias carnais a respeito do Espírito Santo. E uma das ideias carnais que tem penetrado até algumas igrejas pentecostais hoje, que até chegou ao pensamento de alguns dos nossos líderes do Pentecoste, que essa é a única razão pela qual o Espírito Santo é dado, para nos ajudar a bater em portas, tocar campainhas, pedir pessoas para aceitarem a Jesus. Agora, eu não estou minimizando a grandiosa significância de ganhar almas para o Senhor. Deus tem misericórdia. Em nossa igreja, em Baton Rouge, temos pessoas que só fazem isso. É o ministério deles, então é muito importante. A significância vai muito além do nosso vocabulário de expressar. Mas limitar o Espírito Santo a somente essa faceta é limitar tanto a Ele que é indescritível. Ele entra em nossa vida de uma forma muito maior, uma capacidade maior do que isso. Atos 1:8 diz: E recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e me serão testemunhas. Essa passagem não quer dizer o que muitos pregadores dizem que significa, e mais uma vez, voltando até ganhar almas, inclui isso. Inclui ministério em ônibus, inclui bater campainha, inclui times que saem para evangelizar, sim, sim. Mas tem muito mais nessa passagem. Ele diz: ser-me-eis testemunhas. Não vão testemunhar por mim, mas ser-me-eis testemunhas. Que quer dizer, em sua conclusão final em nossas vidas, que o cristão precisa se tornar tão imergido, totalmente imergido em Jesus, que Jesus Cristo se torna uma parte de você, das suas atitudes, de como você pensa, de
Sabe como você age, quando você se deita, quando você se levanta, quando você vem, quando você vai, tudo que você é e faz, que a sua presença se torna um testemunho para o mundo perdido. Você entende isso? Estou falando que só você sendo você, estando ali, é um testemunho. E isso se torna um testemunho porque ele vive em seu coração de uma forma, e é isso que Deus quer que você seja. Jesus quer que você esteja tão perto dele, que no trabalho, as pessoas não têm que perguntar o que você é, eles sabem o que você é. Tem algo a seu respeito, assim, é muito óbvio, algo em você. Quando você fala, você fala. Quando você canta, você canta. Quando você respira, você respira. Quando você fala dele. Entendeu bem? Aleluia! É isso que o Espírito Santo quer que você seja. É o que o Espírito Santo quer fazer por você, em você, através de você. Até que só você, e eu sei que na língua inglesa chegamos de uma certa forma que não temos mais como nos expressar. Tentamos, mas existem palavras que não descrevem da forma que queremos. Mas é de uma extensão que você, a melhor forma de descrever é assim: você se torna um pequeno Jesus. Você, na verdade, se torna, espiritualmente falando, um pequeno Jesus. Você se torna uma testemunha dele, de uma forma que você está refletindo ele dia e noite, e alguns de vocês já sabem disso. Você se ajunta com seus parentes, você está cheio do Espírito Santo, e quando vem você chegando, eles já cortam você. Alguns de vocês, você está andando com aquele povo do deita e rola, que ora em língua, que não sei o quê, com fanáticos, e eles te conhecem, porque você é testemunha. Você se pergunta por que eles estão tão bravos com você. Já se perguntou por que falam tão mal de você e dizem coisas ruins a seu respeito? Você fala, eu só estou fazendo bem para eles. É porque você representa Jesus. E você diz, mas eles vão para a igreja, são muito religiosos, mas por que são contra mim? Só porque fui cheio do Espírito Santo. Eu acho que você sabe por que estão contra você. Porque agora é mais do que uma fórmula, é muito mais do que um programa, é muito mais do que uma teoria, é mais do que religião. Ele se tornou algo que habita em você, uma glória que flui de você, flui dentro de você e flui de você. É um estado de ser. Um estado de ser invariável, um lugar onde o Espírito Santo te ajuda a chegar e o seu ser se torna um testemunho. Sua vida fala por Jesus. O propósito do Espírito Santo é de ministrar para você e em você, de ser um consolador. Você deve se tornar a imagem de Jesus Cristo. Agora, todos os 3 anos e meio do ministério de Jesus, com exceção da última semana, a semana da paixão, ele falou muito pouco sobre o Espírito Santo. Ele quase não disse nada. Ele não ensinou sobre ele, não disse nada aos seus discípulos, pelo menos no que sabemos, não é? E acho que teria sido escrito se ele tivesse falado. Ele falou muito pouco porque, na verdade, não ia ter valido muita coisa se ele tivesse falado algo assim. Eles não estavam preparados ou equipados para receber. Em segundo lugar, ele estava com eles e não havia muita necessidade de falar disso, porque a única menção que vemos é quando os fariseus acusaram ele de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, e ainda que nunca tivessem mencionado o Espírito Santo, ele disse a eles que estavam perto de blasfemar o Espírito Santo, porque ele não estava fazendo essas obras por poder de diabos, mas estava fazendo isso pelo poder do Espírito Santo, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, que ia fazendo bem, curando todos que estavam doentes e oprimidos pelo diabo. Mas na última semana do seu ministério, foi só disso que ele falou. Na semana da paixão, ele estava em Betânia com Lázaro, que tinha ressuscitado dentre os mortos, com Marta, Maria e os outros discípulos, com exceção de uma das noites. Mas o resto do tempo, naquela semana, ele ministrava em Jerusalém, voltava e ficava em Betânia, assim perto do Monte das Oliveiras, depois voltava para Jerusalém. Mas naquela última semana, ele deu
100 vezes mais aulas sobre o Espírito Santo para os seus discípulos do que deu em todos os outros 3 anos e meio juntos. E a razão para isso foi porque ele estava pronto para subir, o ministério dele tinha chegado ao fim, ele estava para cumprir o propósito divino eterno dele morrer numa cruz, e agora era a hora de dizer a eles sobre o Espírito Santo, para explicar e exclamar o Espírito Santo para eles. E você lê nesses versículos 14, 15 e 16 do livro de João, e ele, vez após vez, dá dissertações sobre o Espírito Santo. Agora, na concretização dos capítulos 14, 15 e 16, ele diz muitas coisas. Mas existem 3 coisas que ele diz que devem resumir, ou eu acho que pode resumir a obra do Espírito Santo em nossa vida. Em nossa vida. E ele não mediu palavras, não ficou repetindo várias vezes, mas ele disse algumas coisas que eu acho que vão te ajudar a entender um pouco mais do porquê ele, o Espírito Santo, está em seu coração e em sua vida. E em João capítulo 14, versículo 20, encontramos o primeiro. Ele diz assim: naquele dia, ele começa essa frase dessa forma, naquele dia. Está falando de que dia? Está falando do dia que viria depois que ele morresse no Calvário, ressuscitado dentre os mortos, experimentado a ascensão, voltado para o céu e enviado o Espírito Santo de volta, e o Espírito Santo agora está habitando dentro do coração e da vida dos crentes. Naquele dia, é desse dia que ele está falando. E ele diz: naquele dia compreenderão. Olha a terminologia. Depois que vier o Espírito Santo, compreenderão. Olha a terminologia. Compreenderão. Vocês vão receber um conhecimento divino, que vai ser diferente e muito além de qualquer outra coisa que o mundo tem a oferecer. E compreenderão. Compreenderão o quê? Química, biologia, ciência, álgebra, bioquímica. Não. Mas conhecerão as coisas do Espírito. Você vai estar um passo além. Crentes cheios do Espírito estão um passo adiante em conhecimento em relação às coisas de Deus. Tem algo a respeito daquilo que você sabe. E você se perguntava, mas agora você sabe, você sente em seu coração, você sabe quando o pregador está ali pregando e o Espírito Santo não está com ele. Você liga seu televisor, você vai àquela igreja e ele não crê no Espírito Santo e ele prega e você sabe que tem algo faltando. Como você sabe? Como você sabe? Não tem como explicar, mas tem algo em você que sabe. Glória, aleluia, você sabe. E ele falou: compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Agora, irmão, isso é mais uma bagunça. Primeiramente, você vai saber que eu estou no meu Pai. Essa é a encarnação. Que ele é Deus, ele é deidade. Deidade, ele é Deus. Eu disse errado da primeira vez. Ele é deidade, ele é Deus. Ele não é só um bom homem, ele não é só uma figura na história, ele não é só alguém que fez milagres, ele não é só um bom mestre, ele não é só um bom profeta, ele é Deus. Isso você vai saber. Vai saber. Faculdades cheias do Espírito Santo, que são cheias do Espírito Santo mesmo, nunca vão argumentar ou ter dúvida sobre a deidade de Jesus Cristo. Professores nunca vão estar diante de professores dizendo: não sabemos, pois eles vão saber. Você pode falar: espera aí, pregador, eu não sei. Eu sei que você não sabe. Se você não sabe, e se você não sabe, você não é cheio do Espírito, porque no momento que você é cheio do Espírito Santo, você compreende que Ele é Deus. Aleluia. Você compreende. Jesus disse: eu estou no Pai, vocês em mim. É por isso que nós, que somos Jesus, agimos dessa forma. Porque seguimos Ele, agimos como Ele.
Você pode dizer, as pessoas falam, suegra, se você não fosse tão emocional, talvez eu gostasse de você. Não ia gostar de mim, você ia dormir. A razão por que eu ajo como ajo é porque algo está aqui dentro. Deus não está morto, Ele vive. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Ele disse, Ele é em mim, eu estou nele, eu sou dele. Olha, você pode não gostar de mim, mas Ele gosta de mim. Você pode ter problemas comigo, mas Ele não vê problemas em mim. Eu estou nele, sou membro da família, sou pai da família, eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Você em mim e eu em você. Glória, aleluia. Compreenderão. Glória a Deus. Compreenderão essas coisas. Nós estávamos saindo ali era algum lugar da Virgínia, há alguns anos atrás, era uma cruzada. Naqueles dias estávamos em um avião DC-3, um avião velho, um DC-3, acho que tinha uns 40 anos de idade. O avião fazia 150 milhas por hora se o vento tivesse a favor. Um dia o vento estava contrário e eu olhei para a estrada lá embaixo, um caminhão passou de nós. Estávamos seguindo a mesma direção e ele foi mais rápido, viu? É como você sem o Espírito Santo, não funciona, não dá certo. Estávamos naquele antigo DC-3, já tinha voado até a Segunda Guerra Mundial, deixa isso para lá. Mas aí saímos ali estou tentando lembrar o nome da cidade, da área de Tidewater, o que fica ali mesmo? A praia de Virgínia? Norfolk, isso mesmo, Norfolk. Me perdoe, Norfolk. Então entramos em uma tempestade de trovões, sabe? 150 milhas mais ou menos, de trovões que batiam pesado mesmo. Raios batiam assim, chovia demais. E olha, esse DC-3 era um avião bem largo, e eu estava muito cansado, foi uma cruzada, saímos logo após o fim do culto, e aí eu deitei no chão um pouco, estava meio dormindo, aí estava meio acordado assim, aí no chão deitado, e acordei com aquele avião tremendo e pulando. Eu levantei, me sentei assim, olhei para a janela, e a chuva estava batendo na janela, estava chovendo tanto que não dava para ver nem as luzes assim no fim das asas, quando elas vão piscando, não dava nem para ver. Estavam apenas assim vindo, como se fossem cortinas de chuva. E aí, eu olhei adiante, a porta estava aberta para o compartimento do piloto, e o radar não estava nem funcionando mais por causa de uma eletricidade estática, algo assim, e ficava batendo de um lado e para o outro, só batendo assim, e não valia mais nada. 37 pessoas morreram naquela noite, em aviões, naquela tempestade. 37, e eu estou convencido que Satanás tentou nos matar também. E eu me assentei ali por um instante, e eu sabia que estávamos com problemas, porque nossos pilotos estavam voando de cima para baixo, eu descobri um pouco depois, por uma hora, tentando encontrar um buraco naquela tempestade, e não encontraram. E mais ou menos naquela hora, a pior coisa do mundo, passageiros ou pilotos podem ouvir, aconteceu. Aquela chuva batendo e aquele avião caía 150 metros, depois subia e depois seu estômago batia na boca e eu escutei aquele motor da esquerda parar. Irmão, olha, o medo começou a subir aqui nas minhas costas e aqui no meu estômago começava a subir assim. Água batendo direto naquele antigo motor, começou a fazer um barulho diferente, a hélice começou a falhar. E eu senti quando os poderes do inferno falam assim, agora você é meu. E eu vi aqueles pilotos lutando com aquilo, tentando encontrar uma forma, e várias nuvens, raios, trovões, de tudo, chuva. E eu fiquei ali,
Claro que orei, outros também oraram. E na Flórida, um dos meus bons amigos, Jory Grado, ele e a esposa dele tinham ido dormir, tinham ido deitar, porque já estava tarde. E o Espírito Santo o acordou. E diz: compreenderão, não tem como explicar isso na terra. Ele falou que se pôs de pé na cama assim, e algumas semanas depois, quando vi, ele me perguntou, já fazia anos que eu não via, muito tempo, aí ele perguntou: você teve problemas nessa noite e tal? Falou da noite e tal. Aí eu falei: irmão, esse dia foi difícil demais. Aí ele falou que se levantou na cama, aí balançou a esposa dele, acordou e falou: levanta aí. Ela falou: o que foi? Ele falou: não sei, mas o Espírito Santo está me falando que o Jimmy Swaggart. O Espírito Santo fica falando, ele está em um avião em algum lugar e ele tem problemas. O Espírito Santo falou: se ajoelhe, ore e peça a Deus por uma resposta. Olha, isso é algo, hein? Aleluia! 1.500 milhas de distância, lá na Flórida. O Espírito Santo ficava falando de Jimmy Swaggart na cabeça dele. Os dois se ajoelharam diante de Deus, começaram a orar em línguas. É o que Jesus quis dizer quando ele disse: naquele dia compreenderão. Naquele dia compreenderão. Vocês compreenderão. Glória a Deus. E ficaram lá até Deus dar a resposta para eles. E a resposta veio de uma forma estranha. O piloto de um Boeing 747 ouviu os nossos sinais. Em meio àquela chiação, disse: estou ouvindo vocês chamarem. E ele falou: o meu radar está funcionando bem, eu sei como sair daqui. Ele disse: eu vou diminuindo a velocidade do 747 o mais baixo possível, até poder te enxergar. Estava cheio de passageiros. Ele falou: eu acho que você pode me seguir o suficiente até eu fazer você passar por esse buraco, dessa tempestade. E eu não sei se um DC-3 já seguiu um Jet 747 em toda a sua história. Mas aceleraram o máximo ali e falou: vamos fazer esse motor funcionar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E fomos seguindo aquele 747 com as nuvens nos atrapalhando e tudo mais. Porque o Espírito Santo estava no coração e vida de pessoas, e Jesus disse: compreenderão. Meu Deus, eu estou sentindo, hein? Esses são os recursos que temos. A pobrezinha da igreja de hoje em dia fica por um lado, para o outro, tentando fazer as coisas na carne. Deus nos ajude, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo no coral, coloque o Espírito Santo nos pregadores, coloque o Espírito Santo nos nossos professores de escola dominical, o Espírito Santo em nossas orações e o poder do Espírito Santo em nossa vida. E você vai saber, vai compreender. Aleluia, eu sei que você vai compreender. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes. Vou passar para o segundo ponto. João 16, 23. Perdão, 16, 3. Perdão, 16, 23. Todos eles são bons. 16, 23. Jesus falou mais uma vez e disse: naquele dia, falou de novo, perguntarão. Ele disse: perguntarão mais nada, ou seja, ia mostrá-los como perguntar. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Primeiro você vai compreender e depois você vai perguntar. O Espírito Santo quer te ajudar a orar e receber uma resposta para a sua oração. Escuta aqui, não tem como você orar a não ser que o Espírito Santo te ajude a orar. João 16, 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. Você vai pedir e ele vai te mostrar, vai te ajudar. Glória a Deus. Você pede, você pergunta. Sabe por que nós, os pentecostais, somos o povo que mais pede nesse mundo? Esse grupo pede a Deus qualquer coisa. Qualquer coisa.
Antigamente, a igreja pentecostal eram as igrejas pequenas assim, no lado ruim da cidade, agora são as maiores da cidade. Glória! Pergunte, peça. Alguém disse, você vai construir um seminário e você ficou louco? Não tem como você construir isso hoje em dia. Vai custar 100 milhões de dólares para começar. Ué, nós não temos bom senso, temos que pedir. Pedir. Escuta aqui, santo, você está servindo um Deus grande, seja cheio do Espírito Santo e peça a Ele. Jesus disse, peça e você vai receber, busque e você vai encontrar, bate e a porta vai se abrir. Deus não está morto, Ele vive, peça. Coloquei isso, a minha avó colocou em meu coração quando eu era criança, ela investiu em mim, e ela disse, ela cantava isso para mim. Ela orava para mim, praticava em mim, ela dizia, Jimmy Swaggart, e eu via ela assim, ela falava, Ele é um Deus grande, e ela colocou isso em meu coração, me empolgou. Ele não é um Deus pequeno, Ele é um Você Deus está assistindo grande, Ele é um Deus poderoso, mensagem de Jimmy Swaggart, Ele é um Deus traduzido maravilhoso. português E diretamente ela de disse, Baton Jimmy Rouge, Swaggart, Louisiana. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, Ele é capaz de fazer milagres, Ele é capaz de fazer qualquer coisa que você venha pedi-lo, e Ele faz por você. Peça, Ele é um Deus grande, peça coisas grandes. Nunca esqueci isso. E ela falava, peça coisas grandes, não peça coisas pequenas, peça coisas grandes. Alguém disse outro dia, mas e se você errar? Eu prefiro errar grandemente do que ter sucesso em pouco. Glória! Estou tentando te provar. Olha, a mensagem pentecostal é a maior mensagem do mundo. Se nós deixarmos de ficar brincando, pensando que Deus está tentando usar a educação, os prédios, ou o que for, Ele quer encher você com o Espírito Santo, e para que você creia nele em coisas grandes e poderosas, então peça coisas grandes. Ela me ensinou. Quando eu e a Francis nos casamos, nós não tínhamos nem uma bicicleta. Olha, nós não tínhamos nem uma bicicleta. Quando o Doni nasceu, eu fazia $30 por semana, semana boa. E pagávamos, nós não tínhamos hospital, pagamos a conta com o médico. Nunca peguei dinheiro emprestado. E eu sei que hoje em dia $30 não é muita coisa, mas na época também não era muito dinheiro. $30. Vendi 13 milhões de álbuns desde aqueles dias. E fora um salário, tudo aquilo, nem um tostão daqueles discos vieram para mim, tudo foi para Deus. E eu aprendi, fui ensinado a crer nele, crer em coisas grandes. E naqueles dias, nós andávamos a pé, não tínhamos carro. E eu estava começando a pregar, pregando meu primeiro sermão. E a minha avó, sabe, toda tarde eu ia orar com ela, quando saía do trabalho. Eu trabalhava como carpinteiro, levantando casas. E eu ia até lá, e ela, um dia, ela sempre fazia tudo muito bem. Ela nunca estava mal vestida, e tudo na casa dela era arrumadinho. Você ia na casa dela, as cadeiras não estavam assim, meio para dentro, meio para fora, dentro da mesa e tal. Tudo no lugar certo. Ela sempre estava bem vestida também. E ela me assentou e falou assim, vamos orar pelo seguinte, amigo. E ela era uma professora, viu? Ali sabia orar também, viu? Os demônios saíam correndo, buscando abrir quando ela abria a boca. Glória! E eu sentei ali com o olho aberto, olhando para ela. Falei, irmão, orar por quê, vó? Ela falou, olha, você e a França precisam de um carro, não é? E eu falei, então vamos embora. Cansado de andar já, né? Você precisa de um carro. Eu falei, preciso sim. Então vamos nos ajoelhar e vamos pedir Deus um carro. E olha, aqui estava eu fazendo, nem sei o que, $30 por semana.
Não tinha como comprar um carro. Era impossível, não com $30 por semana. Então a minha avó se ajoelhou e ela falou: vamos crer em Deus por um carro, precisamos de um agora. E queremos um que gaste pouco gasolina. Glória, ela era, viu? Olha, ela era muito boa mesmo. Queremos um que não vai quebrar direto também não. Agora vamos ajoelhar e pedir ao Senhor. E eu me ajoelhei, eu ainda posso lembrar daquela casa que hoje em dia não está naquele lugar, mas na minha mente eu lembro. Ela se ajoelhou ali e ela se cansava, então ela se ajoelhava assim com as costas encurvadas, olhando para a glória. Ela só orava assim. Aí quando ela começou, rapaz, ela começava a orar e ficava orando assim, eu também orava, e aí, sabe, minha oração era bem santa. Ela estava em fé e eu estava em santidade. Como assim? Eu vou te falar o que eu estou falando, hein? Olha, eu fiquei bem humilde, né? Falei: Jesus, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso de um bom carro. Eu quero um que faça isso, faça aquilo, faça aquilo, aquilo outro. Mas aí cheguei a um lugar bem santo. Falei: se o Senhor não quiser que eu tenha um carro, então eu não quero um carro. Está entendendo agora, não é? Se o Senhor não quer que eu tenha um carro, Senhor, então eu não quero carro. E eu estava começando a pregar um pouco. Eu falei: eu pego carona. Estava santo demais, sabe? Eu imaginei ali, pegando carona para Jesus na estrada. Nossa, olha só que santarrão. Aí eu falei: meu Deus, vou pegar uma carona para os meus cultos, eu e a França vamos andar. Aí de repente, lá atrás minha avó falou assim: para menino, para com isso. Alguém já fez isso com você quando você estava orando? Rapaz, eu estava bem, eu estava assim já com buraco embaixo do meu sapato, com o dedo assim pedindo carona, cheio de remenda no terno, com Jesus. Ela virou para mim e falou: Jimmy, menino, parecia que estava saindo chama do olho dela. Você já está pegando carona. Não fala para ele que você vai pegar não, porque você já está pegando carona, bobão. Você já está com remenda nos ternos. Seus sapatos já tem buracos neles. Você não tem que fazer isso, você está fazendo. Precisamos de um carro, menino. Agora ajoelha aí de novo e ora direito. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, ela me parou. Glória a Deus porque ela me parou. Meu irmão, eu virei ali, ouvi ela dizendo e falei: Jesus, ignore tudo que ele falou. Não presta atenção no que ele está falando. É tudo mentira, ele nem sabe do que está falando. Agora vamos começar de novo. Jimmy, agora ora direito. Naquele dia pedirão e me perguntarão e pedirão. Aquilo foi meu treinamento. Nunca teríamos esse ministério de TV hoje, alcançando o mundo. Você já me viu pregando em japonês? Rapaz, é diferente, hein? É, rapaz. Fomos para um dos cômodos, olha, e tem um tanto de cômodo ali naquele prédio da televisão. E um deles fala espanhol e eu estou ali pregando, mas a linguagem que está saindo é espanhol. Aí depois tem um pregando em português, aí tem um outro falando em francês. Aí vamos adiante, tem um outro falando em italiano. Mamma mia, está passando agora lá. E vai mais um outro cômodo, outro falando japonês. E o diabo fala: meu Deus, como é que nós vamos parar esse negócio? O que nós vamos fazer? Mas naqueles dias, aquela mulher do cabelinho branco, cheia do Espírito Santo, colocou em meu coração, colocou em minha alma, colocou em meu espírito, e disse: Ele é Deus, peça a Ele, peça a Ele. Não teríamos esse ministério, nós não teríamos construído igrejas e seminários no mundo inteiro, gastando mais ou menos $1 milhão por mês, se não fosse por ela.
E depois de 2 semanas, eu ganhei um carro. 2 semanas. Sabe, era uma picape, porque o trabalho que eu estava fazendo era melhor ter uma caminhonete. Esse negócio fazia 1 milhão de milhas por galão. Não tinha como fazer aquilo ficar sem gasolina. Ele ia, andava, e eu ainda posso ver a minha... eles me deram assim um negócio para comprar gasolina, né? Porque depois de gastar tanto e tal, e eu nunca ficava sem gasolina, não tinha como. Eu ouvia minha avó falando assim: olha, Deus, dê a ele um carro, ou dê algo que vai andar muito, porque não tinha muito dinheiro. E aquilo, rapaz, andava muito, muito mesmo, viu? Peça. Meu Deus, aleluia. Igreja, se eu pudesse te fazer ver isso, E por último, João 14:12 disse: compreenderão e pedirão. E diz: digo-lhes a verdade, sim, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. O termo estou indo para o Pai tem o mesmo significado, a mesma referência de que naquele dia você não vai só compreender, você não vai só pedir, mas você vai fazer. Glória a Deus. Tem uma razão para saber sobre obras missionárias no mundo inteiro. E escuta aqui, a mensagem pentecostal hoje está sendo aderida 20 vezes mais do que as mensagens não pentecostais no campo missionário. E eu sei do que eu estou falando. Milhares sendo salvos pelo sangue de Jesus. E eu estava na cidade da Guatemala pouco antes do Natal, e eu acho que deixaram 40 mil entrar no estádio, estavam para deixar mais 10 mil entrarem, para ficarem de pé, porque não tinham mais assentos naquelas arquibancadas, não tinha mais lugar ali naquele estádio. E então veio a maior chuva. Nunca vi chuva daquele jeito em minha vida. Pareciam gotas gigantes vindo do céu e inundou tudo. 40 mil pessoas e ninguém foi embora. Todos ficaram sentados ali ouvindo o Evangelho. Imagina só, hein? Ele diz que você fará. Você não vai compreender, você não vai só pedir, mas você vai fazer também. E eu tenho que fechar aqui. Há anos atrás, eu estava no tabernáculo Brightmoor, e ele fica em Detroit, no Michigan. Preguei várias vezes lá para o Bon Bowman. Acho que alguns desses homens aqui devem se lembrar do irmão Bowman. Tinha uma igreja maravilhosa lá. O primeiro culto, se eu me lembro bem, durou 8 semanas, o segundo durou 9 semanas, e Deus fez o Espírito dele mover grandiosamente. Estávamos em Detroit, na Arena Cobalt, algumas semanas atrás, enquanto prego isso. De qualquer forma, quando você fica naquele lugar muito tempo, você começa a reconhecer, pelo menos algumas pessoas. E vi uma garotinha, acho que ela tinha uns 12 anos. E eu acho que a razão pela qual eu prestava atenção nela é porque ela tinha um casaco muito velho. Não tem como descrever de outra forma. Parecia que já tinha sido usado fazia uns 10 anos. E você, olha, não tinha como, não valia nem $1 assim se estivesse para vender, viu? Estava velho demais. Isso foi em janeiro, fevereiro. E eu anotei porque ela sempre usava aquele casaco. E ainda que ela estava dentro da igreja, a igreja sempre estava quente porque estava cheia de gente e tal, mas ela nunca tirava o casaco. Sempre ficava com o casaco, tinha bolas de cabelo assim e tal, era algo velho. Depois fui descobrir porque ela não tirava. É porque ela não tinha o que usar e ela achava que o seu vestidinho, sabe como é, estava com vergonha. Ela era bem pobre. A mãe e o pai dela era bêbado. E sua mãe fazia de tudo, mas eles não tinham nada. E eu fui descobrir tudo isso depois.
Ela começou a ir para aqueles cultos. Eu descobri que ela pegava carona quando alguém estava vindo daquela parte da cidade onde ela morava, e então aquela criança saía no meio da neve, em meio à neve, e eu acho que no inverno lá em cima escurece 5 horas da tarde, e pegava carona. Imagina o perigo. Pegava carona para os cultos. Eu não acho que ela perdeu muitas noites. Sabe por quê? Sabe por quê? Jesus mandou pregar o evangelho para o pobre. Ela não tinha nada e sabia que não havia esperança, não havia futuro, que ela viu um pouco de algo melhor. E ela fez de tudo para alcançar. Aquela mãe de 12 anos disse: eu não posso deixar isso passar por mim. Não posso deixar isso fugir. E ela começou a ir para aqueles cultos. Uma noite ela foi, no fim do culto, as pessoas ainda estavam orando em volta do altar, alguns estavam, eu não lembro qual era a hora, era 10h30, 11 horas e tal. Aí chegou essa criança ali, e o púlpito não era dessa altura, talvez fosse metade dessa altura, e agora construíram um prédio novinho lá, muito lindo, e na época era o antigo tabernáculo de Brightmoor. E eu disse: querida, o que você precisa? Porque ela tinha olhado para mim e sabia que ela queria algo. Ela disse: irmão Swagger, tenho escutado você pregar noite após noite. E ela disse: eu creio que Jesus pode fazer o que você disse, Ele pode fazer. E ela disse: eu sou cega no meu olho direito. E eu olhei e era mesmo, era meio assim branco. E eu falei: querida, você não consegue enxergar nada? Ela falou: desse olho não. Eu perguntei a ela se ela tinha nascido assim. Eu não lembro o que ela me respondeu, mas aí ela disse assim: e eu quero pedir a Ele para ver. Agora, muitos pregadores podem te dizer muitas coisas, mas eu vou ser: nunca vi um olho cego se abrir na minha vida. Já li a respeito disso, já ouvi falar, li a respeito de Bartimeu e tremi, mas acredito. Eu creio que Ele pode fazer, creio que Ele fez, mas eu nunca vi. E eu disse: querida, você crê que Ele pode? Eu queria poder dizer que foi a grande fé do Jimmy Swagger. Eu não estou tentando ser humilde ou trazer uma falsa modéstia. Eu estou dizendo que acredito em meu coração, que não foi minha fé, foi a fé dela, daquela criança. E ela disse: eu creio. Eu orei por ela. Não vou dizer que senti algo poderoso, um grande mover do Espírito. Já faz muito tempo, mas enquanto ungi ela com óleo, orei por ela. Ninguém prestou atenção, todos estavam orando, outros conversando, tendo comunhão. Terminei de orar e ela saiu dali. Voltei para o meu lugar e acho que estava conversando com outra pessoa, e o Bruce Gunn era um co-pastor lá. Até hoje ele é um dos maiores homens de Deus que já conheci, consagrado, conhece muito a Bíblia. Ele estava ali orando com outras pessoas, e olha, ele não é um homem emocional, mas ele bradou, ele deu um grito, chamou minha atenção, falou: para tudo aí, irmão Swagger. Todo mundo presta atenção, e toda a igreja, olha, o culto já tinha acabado, todo mundo parou e falou: o milagre aconteceu. Glória. Ele disse: essa criança está enxergando. Ele conhecia ela, eu não conhecia, mas ele conhecia ela bem. Ele conhecia ela. Ele veio trazendo ela ainda estava com aquele casaquinho velho, ele veio levando ela para lá. Aí eu comecei a tremer. Eu estava tremendo tanto que eu mal conseguia falar com ela. Eu falei: querida, olha, você consegue ver mesmo? Você pode falar: então não é fé. Então vai abrir o olho de alguém para ver, ué. E ela disse, chorando muito, ela falou: eu estou vendo. Aí eu coloquei minha mão no olho bom dela e falei: você, meu dedo, né? Ela contou, ela falou: posso ver, eu estou vendo. Aí olha, saímos chutando o diabo de domingo a sábado, glória, aleluia, tivemos um avivamento de Deus. Olha, eu chorei, tremi, fui para o canto chorando tanto. Você se sente tão humilde, tão como se fosse nada em um momento daqueles. Espera aí, eu estou quase acabando, mas tem um detalhe aqui, tenho que adicionar.
algo a essa história. 10 anos depois, voltamos para Detroit, na Arena Cobalt, com um grupo maior do que está aqui hoje, sábado à noite. Deus se moveu naquela noite, centenas aceitaram a Jesus. E eu tenho tantos amigos lá. Quando comecei a sair dali, muita gente estava esperando, uma parede de pessoas, eu acho que umas 100 pessoas depois do culto esperando para falar comigo, amigos preciosos, pessoas que eu conheço, muitos foram salvos com o nosso ministério, sabe, homens ao meu lado, eles estavam tentando cumprimentar essas outras pessoas e tal. Aí eu levantei a cabeça e vi uma menina, 21, 22 anos de idade, e ela disse, em meio a todo aquele barulho, irmão Swagger. Ela falou umas 3, 4 vezes, aí até eu prestar atenção, eu olhei para ela, ela estava ali assim, ó, 7, 8, 10 metros. Uma garota linda, cabelo castanho. Olhei para ela e ela disse, ela ficou de pé ali. E como eu disse, muita gente ali em volta. E ela falou, você não me conhece? E eu disse, não, eu não conheço você. Aí ela disse, o olho. E eu lembrei, 10 anos depois, ela disse, ainda está perfeito como antes, estou vivendo para Jesus, servindo a Ele, adorando a Ele. Eu saí daquele lugar e não pude fazer nada. Estava chorando, tentando esconder. Eu não me via, eu não via ela, eu via Ele. Ele disse, fará. Você vai fazer, compreenderão, pedirão e farão. Nossas igrejas precisam do Espírito Santo. Nosso povo precisa do Espírito Santo. Nossos pregadores precisam do Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Encontrei a sua graça. Ela está completa, toda necessidade está suprida. Enquanto estou aprendendo aos pés de Jesus, estou livre, sim, estou livre. Deus, pega essas palavras que tentei dizer aqui, oro para que tenha chegado ao coração das pessoas. Oh Espírito de Deus, venha fluir aqui, de cabeças baixas e olhos fechados. Quantos aqui, nesse auditório, podem dizer, Jimmy Swagger, eu sei que estou salvo, não tenho a menor dúvida, eu sei que estou salvo, mas eu ainda não recebi o dom do Espírito Santo. Você pode orar por mim, eu quero ser cheio do Espírito. Eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Levante sua mão, com evidência de orar em outras línguas, como o Espírito de Deus capacita. Levanta a mão, por favor. Em todo esse ginásio, levanta a mão, não vou te envergonhar. Levanta a mão. Muito bem, eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Se coloquem de pé. Você precisa ser cheio. E quero todos vocês que levantaram as mãos aqui, desde lá do topo, aqui dos lados, aqui embaixo, em todo esse ginásio, venha. Quero que você venha até a fonte. Eu quero que você venha até o poço. Eu quero que você venha até o rio. Eu quero que você venha e fique de pé bem aqui. Venha até aqui agora.
Eu vou pedir agora que todos que estão de pé aqui na frente, até os corredores que vieram aqui para serem cheios, estou pedindo que um crente cheio do Espírito Santo, não importa qual é a sua igreja, contanto que você seja cheio do Espírito, venha ficar atrás de cada um atrás de cada um. Precisamos de algumas centenas, e eu não quero que você coloque suas mãos sobre o povo agora. Vai ficar meio cheio, mas eu não quero que você imponha as mãos neles agora. Eu quero que você venha para frente primeiro, para que outros venham atrás de você. E fique atrás um de cada um aqui, e venha enquanto o Tomás e as meninas cantam outra vez, por favor. There is a river. That's it. Thank you so much. Thank you so much. That flows from God above. There is a fountain that frees the soul from sin. That frees the soul from sin. Won't you come to these waters? Won't you come to these waters? There is a vast supply. Glory to God. I sense it coming. I sense it coming. That never shall run dry. Irmão Og, é só isso? Obrigado, muito obrigado. Eu quero que você olhe para o irmão Suega, por favor. O que estamos fazendo aqui é exatamente o que o Senhor me mandou fazer há 15 anos atrás. Já vimos dezenas de milhares instantaneamente batizados no Espírito Santo. Eu estava pensando hoje, eu oro quase todos os dias agradecendo a Deus, porque quando meus pais vieram para Jesus há 45 anos atrás, entramos nesse caminho pentecostal, eu sempre agradeço a Ele por isso. Agradeço a Ele, porque nunca vou esquecer. Antigamente, eu era criança, mas tudo o que fazemos é feito pelo nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Agora, ensinamos e pregamos, sem exceção, como mencionei há poucos instantes atrás. Todo recipiente do Espírito Santo ora em outras línguas, de acordo com a capacidade que o Espírito Santo dá, sem exceções. Atos 2:4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas de acordo com a capacidade que o Espírito Santo dava. Atos 10 diz que, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo veio sobre ele e começaram a orar em línguas e profetizar. Atos 19, Paulo perguntou aos discípulos de João: receberam o Espírito Santo desde que creram? E eles falaram: nunca nem ouvimos falar que existia um Espírito Santo e tal. Explicou para eles, orou por eles e eles receberam. Cremos em orar em línguas e profetizar. Cremos que todo recipiente ora em línguas. Em segundo lugar, você não veio até aqui, a maioria de vocês, isso não é problema para vocês. Talvez alguns de vocês que sejam pentecostais das antigas, vamos dizer assim, ainda não receberam o Espírito Santo, aprenderam que você tem que esperar ou tardar por horas ou anos. Não me entenda mal, vale a pena esperar se você tiver que esperar. Mas não há nada na Bíblia que diz algo a respeito disso. Jesus disse aos discípulos e todos que estavam juntos ali, os 500, mais ou menos 120 escutaram, e ele disse: vá até Jerusalém, espere até receber poder do alto. A palavra esperar ou tardar, eles não estavam esperando para serem cheios, não sabiam o que estavam esperando, só estavam esperando ele vir. Ele não tinha vindo ainda, mas no momento que ele veio, eles foram cheios. E ele ainda não foi embora, ele está aqui até hoje. Glória! Toda vez que você lê na palavra de Deus que as pessoas estavam orando pelo Espírito Santo, foram cheias instantaneamente. Atos 2, no momento que ele veio, eles foram cheios. Atos 8,
Em Samaria, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e foram cheios instantaneamente. Atos 9, Ananias impôs as mãos sobre Paulo instantaneamente. Atos 10, o Senhor nem deixou Pedro terminar de pregar. Aquele bando de italianos foram cheios instantaneamente do Espírito Santo. Atos 19, Paulo explicou para eles e foram cheios instantaneamente. Então você não veio aqui para implorar, para pedir, para tardar, você veio para receber. Você veio para receber o dom do Espírito Santo. Em terceiro lugar, quais são os requerimentos? Na verdade, só existe um requerimento, não são 2, 3, 5, um só. As igrejas, os pregadores, às vezes inventamos outros requerimentos. Você tem que fazer isso, como uma mulher tinha um colar de pérolas e ela estava orando pelo Espírito Santo, e o pregador falou assim: tira esse colar, porque senão o Espírito Santo não vai te encher. Aí o outro falou assim: ela já foi cheia 1 minuto atrás. Nós inventamos vários tipos de requerimentos, mas só existe um, e é estar salvo pelo sangue de Jesus. Você pode estar de pé aqui como um aleijado espiritual. Vocês podem ter todos os tipos de problemas. Alguns de vocês têm um pacotinho de um maço de cigarro no seu bolso. Você fuma cigarros e pode dizer: será que o Senhor vai encher do Espírito Santo alguém fuma? Vai sim. Você precisa dele mais que qualquer um outro aqui. Você tem um problema com temperamento. Alguns de vocês perderam a cabeça ontem. O diabo falou: para que você vai lá na frente? Você disse algumas coisas que não tinha que dizer e Jesus não te encheria. Enche sim. Enche sim. Essa é a razão pela qual ele vem. Ele é um paracleto, é alguém que vem ao seu lado para te ajudar. Seja cheio do Espírito Santo e deixe ele te ajudar a vencer esse cigarro, esse temperamento, essa inveja, essa malícia. É para isso que ele serve. Deixe ele te ajudar a fazer isso, a vencer. Você vai receber poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Ensinamos que o Espírito Santo não salva ninguém. Você não vai estar nem um pouco mais salvo do que você era antes de você ser cheio. Não é para a salvação. O sangue de Jesus é que limpa de todo o pecado. No momento que você aceitou a Jesus, você era tão salvo como qualquer outra hora. Você pode amadurecer, crescer, se desenvolver no Senhor, com certeza, mas você não vai estar mais salvo. Então você pergunta: para que eu preciso dele? Se estou salvo, pronto para ir para o céu? Se você for ficar aqui um tempo, então você precisa dele. Precisa dele. Se você for ficar nesse mundo e os poderes das trevas vão vir contra você, e tudo que o diabo quer, você vai precisar do poder do Espírito Santo para vir contra as forças das trevas e ser o que você precisa ser e vencer. Então só tem um requerimento, que é estar salvo. Depois, como mencionamos, acreditamos que todo recipiente ora em línguas. Você pode orar em línguas meio-dia. Fazer como eu fiz com 8 anos. Fui cheio do Espírito Santo uma manhã e à noite eu falei em línguas por horas. Fui até o correio para tentar comprar um selo, não conseguia nem falar inglês. Meu cabelo na época era louro, eu era um garotinho descalço de 8 anos tentando comprar selo, orando em línguas. Eu não parecia ser estrangeiro. Eu lembro muito bem, ele falou: do que você está falando? Fiquei com vergonha, né? Aí eu fui, não sabia na época que eu sei hoje. Eu podia ter parado, mas estava tão cheio da glória, era muito mais fácil orar em línguas do que em inglês. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, tive que recomeçar. Eventualmente comprei meu selo por 3 centavos, já faz muito tempo. Mas você pode falar por meio-dia, ou você pode falar poucas palavras em língua, mas você ainda está cheio. Ainda está cheio. Vou te falar algo que vai te chocar. Você orar em línguas não é a maior coisa que vai acontecer com você. Eu oro em línguas todos os dias, constantemente, mas não é a melhor coisa que vai acontecer com você. Quando você é cheio do Espírito, uma revelação de Jesus Cristo vai se tornar tão querida para você. Você vai ser um com Ele de uma forma que você vai adorar a Ele de uma forma e gostar dEle de uma forma que você nunca adorou ou gostou dEle antes. É por isso que Ele disse: eu estarei em você e você vai estar em mim. Essa é a sua maior revelação, Jesus. Ele vai revelar Jesus para você. E você vai orar em línguas. Mas isso é secundário. Só existem 2 coisas que podem evitar que você seja cheio. 2 coisas, só isso. A primeira é a incredulidade.
Se você não crê, Jesus não pôde fazer nenhuma obra ali por causa da sua incredulidade. Mas eu não vou falar muito disso porque você veio até aqui, você não entende muitas coisas, mas eu acho que você crê. Você pode ter muitas perguntas, mas quando você for cheio, a maioria delas serão respondidas. Mas o próximo é o problema. Nós pentecostais nunca aprendemos isso. Eu sou um pentecostal das antigas. E foi difícil para aprender isso, nós não entendíamos bem. Mas o problema que atrapalha mais crentes, evita que eles são cheios do Espírito, é uma falta de entrega. Eles não sabem como entregar. Agora, do que você está falando? Porque Ele quer te encher. Jesus não está olhando para você lá de cima, Ele é o batizador, mas Ele não está pensando assim, eu vou ficar balançando igual como se fosse uma cenoura, fazendo Ele jejuar e orar por meses, até que então finalmente, não é assim. Ele quer te encher, Ele está pronto para te encher. Mas temos um problema mudando do físico para o espiritual, mas eu vou tentar te ajudar. A razão pela qual fiz isso, e você não tem que fazer isso para ser cheio do Espírito, você pode ficar de pé, deitado, sentado, em casa, na igreja, no carro, sendo cheio. Eu recebo cartas de pessoas que são cheias do Espírito dirigindo um carro, estou falando sério. Não é o lugar mais seguro para ser cheio do Espírito, mas acontece. Glória. Mas eu faço assim porque é assim que o Senhor me mandou fazer nesses cultos em massa. Vou pedir às pessoas daqui a pouco para imporem as mãos sobre quem quer receber o Espírito Santo. Quero que você seja a extensão da mão dele. Você não pode enchê-lo, forçar dentro deles e tal, você sabe muito bem. Mas só impõe as mãos sobre o ombro deles, não bagunce nem o cabelo das mulheres, coloca a mão só no ombro. E quando você fizer isso, faça orando em línguas. Agora, vou te pedir daqui a pouco para levantar as mãos. Você nem tem que fazer isso, mas é um sinal de submissão a Deus. Depois que eu orar, homens de Deus, aqui nessa plataforma, e homens de Deus à sua volta, e Jesus que quer te encher, está aqui. Você deve orar em línguas segundos depois de impuserem as mãos sobre você. Agora, eu quero ir além, e é o seguinte, escuta com atenção. Dentro de você, Ele diz que do seu interior, ou seja, aqui dessa parte do homem, do pecador, de dentro de você, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas. Quando impuserem as mãos sobre você, não comece a orar e implorar em inglês ou nenhum outro idioma que você conheça. E se você está aqui, eu acho que é inglês mesmo. Kansas não tem muito imigrante. Mas você vai sentir, ouvir, ter um pressentimento, seja o que for, palavras que não são em inglês ou espanhol, se você fala espanhol, ou uma língua que você fala normalmente, ou qualquer outra língua que você aprendeu na escola. Você sente dentro de você, vai ser o Espírito Santo te capacitando. Muita gente aprendeu, se ele quiser que eu ore em línguas, ele vai me forçar. Ele nunca faz isso. Ninguém experimenta as coisas dessa forma e nem vai experimentar. Ele te capacita e você é quem tem que falar. Entendeu bem? Ele te capacita, você sente dentro de você, pode até te deixar um pouco amedrontado, mas não se preocupe com isso, apenas comece a falar. Aí você fala, mas aí eu que você está falando. Sim, nós queremos encher você mesmo. Vai ser você. Comece a falar, comece a falar. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te contar isso aqui terminando, eu tenho que orar por você. Na nossa igreja em Baton Rouge, uma mulher, uma senhora preciosa, batista, orou uma palavra em línguas. Isso é difícil, viu? Tem que até ficar meio assim desconfiado, né? Uma palavra. E ela saiu ali feliz demais, falou para mim e para todos, ele disse, Jesus me encheu com o Espírito Santo, eu falei uma palavra. Ela saiu da igreja, entrou no carro, indo para casa, e ela não estava dirigindo, estava no passageiro, glória a Deus, e aí no meio do caminho começou a fluir como um rio, vindo do coração dela. Você pode dizer, ela foi cheia mesmo? Foi sim, foi cheia mesmo. E depois que você é cheio, vai desenvolver. Agora, abaixe sua cabeça, por favor, feche os olhos e levante suas mãos, por favor. Querido Senhor, nós te amamos. O Senhor disse em tua palavra que nos últimos dias
eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É a sua palavra. Vimos acontecer no mundo inteiro e aqui em Wichita, Kansas, pedimos em nome de Jesus que esse cálice poderoso de águas vivas venha a ser derramado aqui, entornado em toda essa congregação, aqui nos corredores, aqui dos lados, aqui na frente, todo homem, mulher, menino e menina, no poderoso nome de Jesus Cristo, deixe o seu Espírito encher o coração deles, como foi no dia de Pentecoste, como foi na casa de Cornélio, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, impõe as mãos sobre eles agora em nome de Jesus. Go ahead, start to speak right now. Start to speak right now in Jesus' name. Start to speak. It's down inside of you. Don't speak English. Just start to speak that which you hear. Go ahead and start to speak. And they began to speak. And they began to speak. And they began to speak. And they did speak. And they did speak. They spake in the name of Jesus. Temos ótimas notícias. Agora estamos disponibilizando gratuitamente as cruzadas através do aplicativo SBN. Você assistiu onde um grande mover tocou diretamente de Baton Rouge, Louisiana, centenas de repetição milhares do de culto pessoas de aceitaram ao Senhor Jesus. 1983, Mesmo não Kansas, oferecendo as cruzadas pelo DVD culto mais, especial, estamos disponibilizando pela plataforma culto de SBN renovação para assistir do às Espírito cruzadas e a Santo de programação da SBN. Em breve estaremos de volta Visite trazendo a vocês o que é de white.som.tv.com melhor e se inscreva em gratuitamente. toda a história do Fique Pentecoste conectado na nos rede Estados Som Unidos Live de através do televisão. ministério Jimmy Swaggart. Deus abençoe sua vida e tenha Senhoras e uma senhores, noite este é o abençoada. pastor Gabriel Swaggart e nós temos uma oferta de pregação e ensino muito especial que você precisa ter em sua biblioteca. São 3 mensagens que eu preguei no Centro Familiar de Adoração nos últimos anos. A primeira é o direito à vida. Todo cristão conservador precisa disso. Eles precisam assistir e entender o que a Bíblia diz sobre Com o versículo eu vou para os comentários e aí me explica muito bem o que o versículo quer dizer. céu. Glória a Deus. Lord, 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 you've really been good to me. Oh, I said, Lord, 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 oh, you've really been good to me. I said, Lord, 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 you've really been good to me.
For you've done what this old world could never, never do. I said, Lord, 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 really been good to me. Lord, 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 really been good to me. Lord, 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 really been good to me. You have done what this world could not do. Glory to God. Você pode se assentar. Nessa noite eles estão dizendo que 100 milhões de americanos estão assistindo a final do campeonato. Ele é o meu cais durante a tempestade. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar se puder. Meu Deus. Glória a Deus. Você se pergunta por que eu estou sorrindo em meio à tempestade? E se pergunta por que a minha alma não está alarmada? Well, there's an unseen hand guiding my vessel. He's my harbor in the time of the storm. Well, you wonder why I'm smiling through the thunder. Oh, when you wonder why my soul feels so alive. There's an unseen hand guiding my vessel. He's my harbor in time of storm. Oh, yes, you wonder why I'm smiling through the thunder. And you wonder why my soul feels no love. There's an unseen hand guiding my vessel. He's my harbor in time of storm. Oh, you wonder why I'm smiling through the thunder. Wonder why my soul feels no alarm. There's an unseen hand guiding my vessel. He's my harbor in time of storm. Yes, you wonder why I'm smiling through the thunder. You wonder why my soul feels no alarm. There's an unseen hand guiding my vessel. He's my harbor in time of storm. He's my harbor in time of storm. Oh, glória! Aleluia ao Cordeiro.